Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor da Glória continue abençoando o seu povo, dando graça. Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. Você que é novo aqui no canal Ministério Luz do Mundo, você se inscreva no nosso canal, deixa seu like, seu joinha, seu gostei. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. E a lição de hoje, ela vai trazer um assunto muito importante, a lição de número 12, 20 de março de 2022. E o assunto da nossa lição é: as epístolas instruem e formam os cristãos. É importante que as epístolas, elas foram escritas justamente para instruir os irmãos, para habilitar a igreja e para que eles viessem a cada dia ser basilados por esta palavra. E é importante que, quando o comentador coloca que ele afirma que as epístolas, elas instruem, ele está falando de instruções que venham basilar estas pessoas a cada dia e no caminho para que elas possam assim estar andando de forma agradável ao Senhor. E é importante que quando nós observamos as instruções que está na palavra de Deus e obedecemos essas instruções, ela vai formando o nosso caráter como cristão, vai nos habilitando, ela vai nos aperfeiçoando, e isso traz uma formação tanto do caráter desta pessoa, quanto alinha ela como cristão, viver de uma forma que glorifique o nome do Senhor. Isso é importante. As epístolas servem de instruções para habilitar essa pessoa a cada dia. Nós vamos trazer esse estudo de uma forma simples, bem objetiva, para que você compreenda esse estudo. O texto áureo diz: a graça e a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. É importante. Justamente aborda o que Jesus ele sempre tem fortalecido seus discípulos, animado eles, dizendo que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então essa é uma comprovação. A verdade prática, as epístolas, elas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Então, as epístolas, elas trazem ensinos que vêm habilitar esse cristão a cada dia ser uma pessoa diferente. Da nossa lição, ela vai mostrar que 21 dos 27 livros do Novo Testamento são compostas por epístolas. É importante que só de Paulo são 13 epístolas e tem as 8 epístolas que são de outros autores. É importante que as epístolas do apóstolo Paulo, elas são conhecidas como epístolas paulinas. E dentre as epístolas tem as suas divisões aqui no estudo de hoje, falando das cartas gerais. Então nós vamos falar um pouco acerca dessas cartas. Como as epístolas, primeiro ponto, Paulina nos instrui, a instrução salvífica. Nesse grupo enfatizamos os aspectos das doutrinas da salvação. Romanos destaca-se que o justo viverá pela fé. Cristo nos libertou do pecado diante de seu sacrifício, remidou dessa forma pela fé em Cristo. Somos declarados justos. Aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pela obra da lei, e o que somente a fé
em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Em 1 Coríntios, ressalta-se que a mensagem de Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Em 2 Coríntios, frisa-se que o ministério da reconciliação, em que Cristo levou os nossos pecados e nos conciliou com Deus. É importante que essas cartas elas mostram justamente essas instruções salvíficas. Paulo começa em Romanos falando justamente da questão da salvação, que o justo ele viverá pela fé. Isso é uma demonstração que o crente em Jesus Cristo, uma vez tomando essa decisão por Cristo, ele é salvo agora, ele vive pela fé. E é importante também que Paulo, ele escrevendo aqui aos Gálatas, que somente pela fé em Cristo ele nos liberta do jugo do pecado. E é importante ressaltarmos que a palavra de Deus ela vai nos dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E Paulo ele fala muito a respeito da salvação e justamente falando dessa justificação pela fé em Cristo Jesus. Aquele que outrora impedia desse homem chegar a Deus, e agora Paulo ele traz uma mensagem falando justamente que agora somente pela fé nós possamos chegar a Jesus Cristo. Pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É tão importante que a doutrina da salvação, chamamos de soteriologia, que traz a doutrina da salvação, e é importante que o Senhor ele reduziu a salvação a um nível irredutível. O que devo fazer para ser salvo? Crer. O próprio Paulo ele declara isso ao centurião, ou seja, ao carcereiro, lá em Atos 16:31. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, crer em Jesus Cristo. Crendo na obra do Senhor, nós seremos salvos. O próprio Paulo ele diz isso em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. O versículo 10 diz, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então é a mensagem que Paulo aborda aqui nessas epístolas a respeito da salvação, mostrando a obra salvífica de Cristo Jesus. O ponto 2 fala das instruções a respeito de Cristo. Nesse enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Aos Efésios, o tema é Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo. Então esse é o tema de Efésios. Cristo, ele é o cabeça da igreja. A igreja, ela representa esse corpo de vários membros. Então, observe que esse é o enfoque da carta aos Efésios, mostrando que Cristo, ele é o cabeça. E é importante aqui que, nesse sentido, a igreja ela foi eleita em Cristo e redimida em Cristo para a glória de Cristo. Aos Filipenses, a mensagem enfatiza que viver é Cristo. Ele é o segredo da verdade, a alegria, o modelo de vida para o salvo. Observe que uma vez você tomando essa decisão, e o próprio Paulo ele declara aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomou forma de servo, foi humilde até a morte de cruz.
E aí tão importante essa obra que Paulo mostra escrevendo aos Filipenses, que ele sendo Deus, ele não usou de usurpação ser igual, mas observe que ele esvaziou-se a si mesmo. Jesus, ele tomou a forma de servo, ele foi humilde até a morte. Ele foi obediente, tem umas versões dele, foi obediente até a morte, morte de cruz, a pior morte que existia. Os criminosos de crimes mais hediondos naqueles dias que tinham uma morte assim. Jesus, ele suportou, ele foi para a cruz. Ele diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Isso é importante. E o seu nome está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, esse é o enfoque da carta aos Filipenses. A mensagem que enfatiza que o viver é Cristo. Uma vez Cristo morrendo por nós e nós decidimos viver em Cristo Jesus, o nosso viver é Cristo, vivemos para Ele, vivemos para glorificar o nome do Senhor. A vida do cristão é para servir a Deus, ser grato a Deus por tudo que tem recebido do Senhor. É importante que Ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo da vida para o salvo. Aos Colossenses, Paulo ele sublinha que a vossa vida está escolhida com Cristo. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Isso é lindo, principalmente no capítulo 3 de Colossenses. Paulo diz assim: se morreste com Cristo e ressuscitaste com Ele, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra do Pai. É tão importante que ele diz: se morreste com Cristo e ressuscitaste com Ele, a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus. Porque quando Ele se manifestar, vós também sereis manifestado com Ele em glória. Então a vida do cristão morreu com Cristo e agora a decisão é buscar as coisas lá de cima, buscar as coisas do alto. E é importante que a igreja ela está unida com Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo cristão. Se o viver é Cristo e o morrer é lucro, então Cristo ele é o suficiente para esse cristão. Ele não precisa estar buscando subterfúgios ou tentando de uma certa forma procurar outros meios para que ele possa ter paz, alegria, gozo e satisfação. Ele precisa buscar unicamente a Jesus Cristo, o Senhor da glória. Ele é o suficiente para a sua vida. O item 3 diz: há instruções sobre as últimas coisas. Esse ensino enfatiza os aspectos da vinda de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, Paulo, nessa primeira epístola, ele enfatiza uma coisa muito importante acerca da vinda, né? As instruções das últimas coisas. Paulo não quer, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que dormem. Olha só, a leitura continua dizendo assim: que nos retorno de Cristo, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Isso é lindo, Paulo trazendo essa demonstração na carta aos Tessalonicenses, que ele diz: se o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjos, alaridos, trombeta de Deus, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. E é importante que Paulo diz: nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares e moraremos para sempre com o Senhor. Observe que a proposta de Paulo para os irmãos que estão em Tessalônica, primeiro ele adverte que não sejam ignorantes acerca daqueles que dormem. E segundo, ele traz essa mensagem que o mesmo Senhor que fez a promessa, ele vai descer do céu com voz de arcanjos, alaridos, trombeta de Deus. Ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Nós jamais precederemos aqueles que dormem, mas logo depois nós seremos arrebatados.
e subiremos ao encontro do Senhor. Paulo ele diz assim: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Isso é maravilhoso. É necessário, sendo necessário para esperar o Senhor, conservar irrepreensível o espírito, alma e o corpo. É importante que em 2 Tessalonicenses o apóstolo ele esclarece que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. Enquanto o salvo aguarda a volta de Cristo, deve orar para que o evangelho tenha livre cursos e a vigiar para não viver desordenadamente. As duas epístolas alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor. É importante que na segunda, Paulo ele traz uma recomendação que após a ascensão da igreja, após Jesus ter vindo buscar a sua igreja, Paulo declara muito bem isso, que o reino do anticristo estará instalado, entrará em vigor e ele reinará, como todos conhecem, principalmente nós, os pentecostais, que seguimos essa doutrina, esse segmento teológico historicista, entendemos que logo depois do arrebatamento da igreja, o anticristo reinará, como diz a própria palavra de Deus. São 3 anos e meio de uma falsa paz e os outros 3 anos e meio de grande tribulação, como nunca houve na história da humanidade. Então nós temos que estar atentos para o que a palavra de Deus está nos mostrando, nos ensinando, para que nós possamos subir no arrebatamento, que para aqueles que ficam depois do arrebatamento serão dias difíceis para o homem morar aqui na terra. O quarto item ele diz: há instruções pastorais e pessoais. As epístolas particulares abrangem instruções de natureza prática, dentre outros temas. Em 1 Timóteo, Paulo ele orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. Em vista disso, o líder deve ser apto para ensinar. Em 2 Timóteo, vou falar um pouco a respeito da primeira. Então, Paulo ele recomenda a Timóteo que ele fosse firme no que se diz respeito ao ensino. Porque Timóteo ele era uma pessoa muito, vou usar esse termo, ele era criticado e até menosprezado por alguns idosos do seu tempo, porque ele era um jovem pastor. Então, ainda tinha as pessoas tinham aquela grande dificuldade de achar que uma pessoa que era novo não tinha tanta habilidade, conhecimento e capacidade. Então, Timóteo ele enfrentou muitas lutas nos seus dias, mas Paulo ele recomenda a Timóteo que ele fosse firme. E sem falar das heresias, sem falar dos falsos ensinos, do secretismo religioso que havia naqueles dias, que era muito grande, principalmente os judaizantes. Então, era uma série de questões que estavam sufocando, tentando sufocar. Mas Paulo diz: olha, seja firme na doutrina, no ensino, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de valor, que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. E aqui há uma recomendação para quem ensina, para quem prega, para quem está à frente de trabalho, para aqueles que são cristãos. Aprendam a palavra de Deus, estudem a palavra de Deus, para que você não seja pego em falta, para que você não, ao ser confrontado com heresias, com falsos ensinos, você pregar a sã doutrina, porque nós temos visto muitas distorções na palavra de Deus, pessoas que distorcem, pessoas que manipulam,
pessoas que forçam o texto, então estão interpretando a Bíblia do jeito que quer. As pessoas elas não estão mais se preocupando com fazer uma exegese correta do texto, fazer uma interpretação correta para que essa aplicação ela seja correta também. Porque se você fizer uma interpretação errada, você fará a aplicação errada. Então é preciso conhecer a palavra de Deus, extrair da palavra a sã doutrina. E por isso, por falta de conhecimento, muitas pessoas têm tido prejuízos, porque aqueles que semeiam de qualquer forma, ele terá uma péssima colheita, e é por isso que Paulo diz: há entre vós muitos doentes. Porque se você tentar alimentar pessoas com comida estragada, elas vão adoecer. E é justamente há uma necessidade de um bom estudo para que você ensine, você faça uma exegese correta do texto, faça uma boa interpretação e uma boa aplicação. E assim você está nutrindo as pessoas. Você está passando para ela conhecimento, riquezas que trará um povo sadio, né? E Paulo ele recomenda a Timóteo que ele permanecesse firme. Não abra mão do que você acredita, do que você aprendeu. Não negocie, não abra mão, seja firme. Porque quem tem a verdadeira doutrina, ele é firme nas suas convicções. Ele não se rende, ele não se vende. Ele não vai oscilar, ele é firme. Jesus, ele peitava os fariseus, os doutores da lei, ele era firme, porque ele sabia o que ele estava falando. É bom quando você sabe o que você está ensinando. Em vista disso, o líder deve ser apto para ensinar. Olha o que diz 2 Timóteo. Ele ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra da vida, da verdade, a fim de produzir arrependimento nos que resistem. Em Tito, o pastor ele deve contrapor os falsos ensinos. Observe que em 2 Timóteo ele manda Timóteo ser firme. Seja firme. Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro de valor, que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Em Tito ele manda resistir os falsos ensinos, os hereges, aqueles que vêm com palavras distorcidas. Então, tudo aquilo que está fora da sã doutrina faz uma exegese errada, uma interpretação errada, uma aplicação errada, isso é heresia. Pastor, mas o que é heresia? Heresias consiste entre aqueles que não têm doutrina. Porque a igreja do Senhor, ela só pode ser uma igreja bem doutrinada se aqueles que estão à frente tiver doutrina, conhecimento, e vai ensinar bem, a manejar bem a palavra. Conhecer a palavra de Deus no seu contexto. Porque nós sabemos que uma palavra que foi escrita há tantos anos, ela precisa ser contextualizada, precisa ser interpretada e depois você faz a aplicação para os nossos dias. Isso é que faz com que essa palavra, ela dia após dia, ela seja aplicada na sua exegese mais fiel, quando você interpreta da maneira correta. Então Paulo recomenda a Tito que ele combatesse. O pastor deve contrapor aos falsos ensinos. Para tanto é exortado a falar o que convém, a sã doutrina. Olha só, não se pode ninguém falar o que convém, mas falar o que a palavra de Deus está realmente falando, explicando.
fazendo a sua exegese mais fiel. Então o pastor, ele deve contrapor, ele deve bater de frente com os falsos ensinos, com as heresias, não se deixar ser manipulado e nem tentarem manipular o rebanho. Combate, seja firme nas suas convicções. Filemon, a mensagem enfatiza o perdão, o transgressor arrependido deve ser recebido mais do que servo como irmão amado. É linda essa carta de Paulo a Filemon, fala justamente a um escravo, né? E ele diz que esse transgressor arrependido, ele deve ser recebido mais do que um servo. Ele deve ser recebido como um irmão. Aquele servo, aquele escravo, aquele desobediente, aquele transgressor, uma vez se arrependendo verdadeiramente, ele deve ser recebido, não apenas como servo, mas como irmão, ser abraçado, aquela pessoa que realmente externa que de fato ele se arrependeu. Então, há um coração arrependido, essa pessoa deve ser recebida como irmão e não mais como servo. Nós temos aqui, Paulo, bem queridos, voltamos ao ponto 2, como as epístolas gerais nos formam. As epístolas de Pedro. 1 Pedro, ela aborda o sofrimento cristão. Ela ensina que as provações, ela fortalece. Do primeiro século, a igreja que estava passando por grande sofrimento. E Pedro, ele mostra que o sofrimento, eles estão passando por aquele sofrimento, mas por amor a Cristo. E é necessário aqueles homens realmente suportar aquele sofrimento, estando sendo habilitado em Cristo a cada dia. E para isto, Pedro, ele convoca aos irmãos que sejam de fato diferentes, que eles santifiquem as suas vidas a cada dia. Sede-vos santo, porque o vosso Senhor é santo. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. Aqui derruba todo o conceito herege que as pessoas de Deus quer somente o coração. Pedro está recomendando que a santificação na vida do cristão é em todo o modo de viver, toda a sua forma de vida. A tua vida, meu querido, glorifica ao Senhor. E na segunda epístola, Pedro, ele diz, a mensagem faz alerta aos ensinos do falso mestre, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo. Isso aqui é um absurdo. Hoje isso está se tornando quase natural para muitas pessoas. Não acreditam mais na segunda vinda de Jesus. As pessoas não estão pregando mais acerca da segunda vinda de Cristo. E uma coisa que Pedro assevera, que o ensino dos falsos mestres traz como negar a divindade de Cristo. Cristo não é divino, Cristo é um semideus. Então, observe esses ensinos, traz para muitas pessoas um grande prejuízo, porque as pessoas não estão buscando validar a cada dia a mensagem da cruz, mas estão trazendo distorções segundo o ensino nas suas crendices e tentando desfazer ou até mesmo desonrar, desvalorizar, menosprezar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Cristo, ele é Deus. O item 2 diz, as epístolas de João. João adverte sobre os falsos ensinos que negavam a encarnação de Jesus. Observe. Ensinos que negam a encarnação do Verbo. E João declara logo no Evangelho, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foi feita por meio dele, sem ele
nada do que foi feito se fez. Então observe que o Verbo encarnou, o Verbo tomou a forma humana e habitou entre nós. Alguns ensinos desconsideram isso, mas a Bíblia ela corrobora, a Bíblia ela afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então não tem como negar isso. As Escrituras elas afirmam que Jesus Cristo, sim, ele é o Verbo. Afasta-se da prática do pecado, são recomendações de João, amar uns aos outros e vencer o mundo por meio da fé. Então aqui é que João ele está trazendo essas instruções para os irmãos, amais uns aos outros, viver em comunhão. Ele está falando de uma fé salvífica, uma fé que vence o mundo, uma fé que contrapõe todo o sistema do mundo e uma fé que nos transporta, que nos eleva justamente para próximo desse Senhor. Crer em Cristo pela fé, nós cremos. Então João, ele corrobora aqui que é uma fé que vence o mundo. Em 2 João, as heresias do docetismo e gnosticismo são novamente refutadas. A igreja ela é exortada a perseverar na doutrina de Cristo. É importante que esse é o fundamento da igreja cristã. Esse é o fundamento da igreja. E perseveravam, olha só, em Atos capítulo 2, e perseveravam na 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Olha, gente, o que é comunhão? O que é doutrina? A palavra de Deus, a doutrina, os ensinos, ela nos leva a cada dia para perto do Senhor, compreender o projeto de salvação. E quando estamos em Cristo, o que vai refletir em nós é isso. É estar cada dia próximo, amar o nosso irmão, amar o nosso próximo, estar em comunhão, nas orações, no partir do pão. Isso é lindo, isso é um viver em Cristo, isso é estar em Cristo. E João ele refuta todo o conceito errado, gnósticos, e aborda justamente a centralidade do ensino do Senhor Jesus Cristo, que é perseverar na doutrina do Senhor Jesus, nos ensinos de Cristo. E João ele tinha propriedade para falar isso, porque ele andou com Cristo, ele viveu, ele viu, então não tinha como negar o que ele viu. A igreja ela é exortada a perseverar na doutrina de Cristo, usar de sabedoria ao receber pessoas em casa. Em 3 João, ele destaca-se que a fidelidade de Gaio, Demétrio e a reprovação dos maus testemunhos de Diótrefes. Por fim, João ele adverte os cristãos: não sigais o mal, mas o bem. Então, João ele faz uma declaração linda aqui de Gaio. E outra coisa importante que João ele adverte aqui a igreja que ela não venha seguir o mal. Essas pessoas, João ele fala do comportamento aqui, da fidelidade de Gaio, ele fala de Demétrio, ele fala de outro aqui, Diótrefes, ele fala desse viver cristão. Não se apegue ao mal, mas ao bem. Em vez de odiar, ame. Em vez de guardar rancor, perdoe. Então ele mostra que a igreja
para ela ser uma igreja realmente abençoada, forte, e ser essa igreja que tem esse vínculo com Cristo, ela precisa ter essas características de Cristo, ela precisa ter essas virtudes. As outras gerais, que são Hebreus, uma ênfase a repouso na supremacia de Cristo, e a carta aos Hebreus, ela fala da supremacia de Cristo, então a superioridade, o sumo sacerdote que planetou nos céus. Então ela fala dessa grandeza, ela mostra essa obra de Cristo, eleva e traz uma linguagem muito elevada acerca dessa obra, principalmente apresentando a Cristo, até porque o escritor escreve para as pessoas que estavam regressando, voltando do cristianismo para o velho judaísmo. Então ele escreve para mostrar quem é Jesus nessa carta. É por isso que ele mostra a supremacia de Cristo. Ou seja, se alguém está pensando em desistir, ei, vou te apresentar, vou te dar motivos aqui para que você compreenda quem de fato é o Cristo que você serve. Ele é o sumo sacerdote que por seu próprio sangue ele executou uma eterna redenção. Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. Em Tiago, o autor esclarece que a fé em obras é morta. Acentua que a fé deve ser mostrada em ações. Isso é importante. Tiago diz: tu tem fé? Então mostra as tuas obras. Por que Tiago escreve isso? Porque as pessoas elas estavam simplesmente baseadas naquele quesito: eu tenho fé. E isso ele achava que era o suficiente para a caminhada deles. E Tiago ele escreve o seguinte: se você tem fé, você tem que mostrar as suas obras. Porque fé sem obra é morta. Hoje não basta apenas você dizer: eu tenho fé. Mas que tipo de fé você tem? Uma fé que é morta? Uma fé que não te move para nada? Uma fé que ela não é representada através do que você faz? Através das suas obras? Que fé é essa? Então é justamente isso que Tiago está dizendo. Que fé é essa que vocês dizem que tem, quando na verdade vocês não têm obra nenhuma? Então, se vocês estão dizendo que tem fé, então mostre ela através do que vocês estão fazendo. Então mostre aí a fé de vocês através das ações, através das atitudes de vocês. Então mostrem obras de um salvo, de quem tem fé. Então, porque se justificasse alguém chegar a ser indagado e dizer: eu tenho fé. Isso não justifica nada. Isso não quer dizer nada. Porque a Bíblia diz que é pelo fruto se conhece a árvore. Como é que tu diz que é uma coisa e não produz? Então, Tiago está confrontando eles a mostrar as obras deles através. Isso é importante. Adverte o cristão a ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Tiago ele traz uma outra coisa importante. Você não seja apenas um ouvinte da palavra, mas pratique o que você ouve. E Tiago diz assim: não seja apenas ouvintes esquecidos, mas praticante. Pratique o que você ouve, pratique o que você aprende. Então exerce isso na sua vida diária. Terceiro ponto diz: as epístolas continuam a falar. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado advindo da punição do pecado, unicamente pela fé na graça divina. Significa dizer que as obras humanas elas não podem salvar. Então, uma coisa que cai por terra aqui, as pessoas que elas sempre fazem essa declaração: eu não bebo, eu não fumo, eu nunca fiz nada de mal para ninguém, eu nunca matei, eu nunca fiz isso, por isso eu estou salvo. Não é pelas tuas obras, não. É por isso que a palavra de Deus diz: não é pelas obras que nós vamos alcançar a salvação. Não é pelas obras, mas é pela fé. É pela fé em Cristo Jesus. Então, obra não salva ninguém. Obra, porque se nós fôssemos salvos pelos nossos próprios méritos, não precisava Jesus ter morrido na cruz por ninguém, porque eu tinha condições de mim mesmo me salvar.
Então, se Jesus morreu na cruz por mim, então eu não posso me salvar pelas minhas obras. Somente por meio de Cristo é que eu posso ser salvo. Então, não existe, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outros caminhos. Tem pessoas que dizem assim, todo caminho leva o homem a Deus. Negativo. Só tem um caminho que leva o homem a Deus. É Jesus. Outros caminhos não levam. O próprio Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acabou. Quem não crê nisso, não posso convencer você. Somente o Espírito Santo. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. É difícil de encarar, mas é a realidade. Romanos 5, 1 a 2 diz assim. Significa dizer que a obra humana não pode salvar. Gálatas 2,16. Nossa declaração de fé professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento na fé. Romanos 3,23. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é vida eterna. Romanos 6,23 diz, todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. 3,23 diz, porque todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. É o 3,23, porque todo o homem pecou e destituído estávamos da glória. Mas somente por Cristo Jesus nós fomos alcançados. No novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé, e na justificação pela fé, no sacrifício. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. De Cristo, Hebreus 10,12 diz, essa é uma doutrina fundamental da fé cristã. Isso é importante. Mediante a fé, na justificação, que nós possamos, de fato, sermos salvos. Na justificação pela fé no sacrifício de Cristo. Somente por Ele, como eu disse agora há pouco, somente por Cristo. O 2 diz, a doutrina da santificação. A doutrina da santificação implica uma vida separada do pecado. 1 Pedro 1,15 e 16. Nossa declaração de fé ensina que já salvo e justificado, o novo crente entra imediato no processo da santificação. Isso é importante, a doutrina da santificação, que Pedro diz assim, seja santo, porque o vosso Senhor é santo, seja santo em toda a vossa maneira de viver. O que é ser santo aqui? É ser separado, meu filho. Você aceitou Jesus, você começa um processo de santificação. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho ensinado. Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, examine, pois, o homem a si mesmo. Você, dia por dia, você está fazendo um exame na sua vida segundo a palavra. A palavra está dizendo, não minta, então deixa de ser mentiroso. A palavra está dizendo, não peques, então não viva numa prática, não vive na prática do pecado. Não roube, a palavra de Deus está dizendo, não roube. Então você não vai pegar aquilo que não é seu. Então se a palavra de Deus está dizendo que não é para você pegar, não pegue. Então quando a palavra de Deus diz que não é para você fazer, você não faz. O que acontece? Você está sendo limpo. Você está deixando de praticar aquilo que outrora praticava. É por isso que a Bíblia diz, o que roubava não rouba mais. O que mentia não mente mais. O que pecava e vivia na prática do pecado não vive agora pecando. Então, nós temos que ter essa consciência. A palavra de Deus, ela é a bússola para te guiar, para te conduzir, para te direcionar. É por isso que você, quem estuda, passa um mês todo estudando, no final do mês vai fazer a prova para saber se você aprendeu. É uma avaliação. Então, nós precisamos ser